Boa noite. Boa noite. Bem, hoje eu vou dividir com vocês aqui essa história de Paulo e Estevão, né? E queria já começar explicando o motivo desse nome, Saulo e Gesiel. Principalmente quem não leu o livro, Saulo é Paulo, né? Que ele mudou o nome depois para Paulo. Eu vou tirar. Quer puxar para cá? Que princesa é essa? Peraí. Então, como eu estava falando, Saulo é Paulo, né? E Gesiel é que também, depois de um certo momento nessa história, ele passou a se chamar Estevão, né? Bem, existem algumas curiosidades que eu gostaria de fazer um comentário aqui com relação a essa obra. Essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel, né? E isso foi realizado na Fazenda Modelo, do patrão de Chico, do senhor Rômulo Joviano. Ele psicografou essa obra nos porões dessa fazenda, sempre após o expediente. Durante os trabalhos, assim que Chico adentrava o porão, diz que no começo dos trabalhos foi montada uma tela pela espiritualidade, né? E Chico ele podia, através dessa tela, viver e sentir os momentos ali da história que estavam sendo narrados para ele. Não só todos os momentos que ele pôde sentir e viver, mas principalmente o momento onde, mais adiante no livro, Jesus Cristo aparece para Saulo, naquele momento, né? E diz para Saulo, 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 por que me persegues? E o Saulo, nesse momento, já em prantos, depois de muito chorar, respondeu para o mestre, o que o senhor queres que eu faça? Já nessa passagem, já me chama a atenção a atitude do apóstolo, onde ele naquele momento não parou, não ficou triste, se arrependeu, meu Deus, o que eu fiz? Não houve nada disso. Ele simplesmente respondeu para Jesus, o que queres que eu faça? E a partir dali, então, começou a sua caminhada tão importante que a gente conhece dentro do Espiritismo. Bem, no prefácio do livro, Emmanuel nos traz algumas informações que é importante. Ele diz que Estevão alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que nós podemos imaginar. E completa dizendo que a contribuição de Estevão e de outros personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Aliás, sem cooperação, não poderia existir amor. E amor é a força de Deus que equilibra o universo. Quando Emmanuel se dirige aqui a esses personagens, eu posso citar aqui alguns, principalmente, que contribuíram. A gente tem Gamaliel, a gente tem Abigail, não só Estevão. Todos esses eu acho que foram muito importantes aí nessa caminhada de Saulo, de Paulo, né? Eu espero que com esse estudo aqui, que eu possa transmitir um pouco para vocês, principalmente a parte da história onde a gente vai se concentrar um pouco em Gesiel, né, que foi Estevão. Eu vou contar só um quarto do livro. Metade do livro, a segunda parte do livro se diz a respeito das peregrinações já do apóstolo Paulo, e a primeira parte, então, é a história, como os fatos se desenrolaram até o momento da sua transformação, onde Jesus apareceu para Saulo. Eu vou contar metade dessa primeira parte. Então, a nossa história ela se passa na cidade de Coríntio, né? Península do Peloponeso, no sul da Grécia. Já era uma província do Império Romano à época, região chamada de Antiga Caia.
onde ela foi conquistada pelos romanos após uma violenta campanha. Bem violenta, diga-se de passagem. Nós temos ali a cidade de Coríntio. Eu queria chamar a atenção, Coríntio dá para o Golfo de Coríntio, né? Mas a gente tem outro golfo do outro lado, no mapa maior vocês podem ver, que é o Golfo Saraônico. A gente tem a cidade de Coríntio ali, e aqui aqui não está escrito, mas é a cidade de Cencreia. Ao longo da história, vai ter uma passagem que a gente vai citar Cencreia, só por isso que eu quis chamar a atenção aqui para esse slide. O ano que nós estamos é no ano 34 depois de Cristo, logo após a crucificação de Jesus. Então essa cidade ela foi tomada por uma violenta revolta de escravos oprimidos. E o Império Romano, naquela época, mandou então um governador de pulso firme exatamente para acabar com essa revolta, né? O nome desse governador é Licínio Minúcio. A ordem é que ele fosse lá para punir e acabar com essa desordem. Coríntio era muito tradicional pela libertinagem de seus habitantes. Então, Emmanuel nos descreve que os romanos lá encontravam campo largo para suas paixões, sendo consequentemente a cidade pântano das misérias morais. Quem mais sofria com essa situação à época, provavelmente eram as famílias de origem judaica, né? Porque eles tinham muito das suas terras desapropriadas, os romanos vinham e tomavam, quando que não deixavam essas famílias numa situação difícil por conta das altas taxas que eles cobravam. Então vamos começar aqui, vamos passar para a história. Então aqui começa a nossa história, onde Emmanuel nos descreve da seguinte maneira. Um senhor israelita de nome Jochedeb seguia para o mercado quando os soldados romanos acercaram-se dele e o interrogaram. Olá, judeu desprezível! Como ousas passar sem saudar os teus senhores? O que ocorreu logo depois foi que esse senhor foi espancado, né? Essa era a atitude de todos os soldados da época, principalmente com os judeus. Ele, enfim, apanhou, mesmo assim foi até o mercado, foi comprar suas frutas, verduras ou peixe que ele estava indo lá comprar. E no caminho de volta a cena se repete. Ele de longe já avistou mais um grupo de soldados e já começou a se questionar, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Será que eu cumprimento, não cumprimento? E ele resolveu passar batido sem cumprimentar esses soldados. Mas de nada adiantou. Quando ele estava passando por eles, o chamaram, falou, judeu, onde você está indo? Como ousas passar por nós sem nos cumprimentar? E ele acabou apanhando de novo. E foi para casa, então, muito angustiado e muito triste. Quando foi ter, então, com seus filhos, Abigail e Jezreel. Chegando em casa, aquela situação difícil, os filhos preocupados, meu pai, o que aconteceu? E ele contou a história para eles. E logo, então, Jezreel já tem a sua primeira fala daqui, e foi da seguinte maneira. Coragem, pai, coragem. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Mas o velhinho, muito triste, falou, meu filho, mas eu não aguento mais isso. Há tanto tempo a nossa raça é perseguida. Desde os tempos passados do Egito, nós já sofremos, as nossas mulheres, os nossos filhos são espancados, torturados, mortos. Depois também na Síria isso se repetiu. E agora aqui, esses romanos, eu não aguento mais essa situação, eu não posso nem ir ao mercado sem ser espancado. As nossas terras já foram tomadas. O velhinho ele já tinha perdido parte das suas terras. Ele tinha uma propriedade onde ele plantava, e os romanos já tinham tomado essas terras, e ele acabou ficando só com a sua casinha, onde ele morava, então, com os filhos. Mas o filho intervém de novo e diz assim, mas meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão divina. E ele continuou, pai, vamos abrir aqui essas escrituras e vamos ler, vamos ver o que Deus tem para nos dizer nesse momento.
Era um costume comum dos judeus, né? Eles abriam as escrituras, assim como nós espíritas também. A gente abre e sempre tem ali, parece que uma mensagem que se encaixa para aquele momento de vida que a gente está vivendo. E assim fizeram, então. E o Gesiel abriu uma escritura e estava escrito assim: Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Mesmo com tudo isso, aquele senhor ainda revoltado, cheio de raiva, não se aguentando, disse para o filho: Mas meu filho, eu não quero saber, amanhã eu vou buscar justiça. O governador havia aberto uma oportunidade para que as pessoas que estivessem insatisfeitas fossem reclamar. E ele, no dia seguinte, assim o fez. E foi reclamar com o governador. E logo chegou e já foi reclamando: Governador, eu não acho certo essas indébitas expropriações que o senhor anda fazendo, já tomou toda a minha terra e agora eu não posso mais nem caminhar até o mercado de maneira livre, fui espancado, que violência é essa? Por que esses soldados estão agindo dessa maneira? E o governador não pensou duas vezes para responder para ele: o senhor se retire daqui, por favor, e você tem 3 dias para sair da sua casa, porque agora a sua casa também faz parte do governo romano, e você tem 3 dias para se retirar de lá junto com seus filhos. Coitado do velhinho, não se aguentou. Ficou colérico e com raiva, todo vermelho, e disse para ele: Mas governador, aumentou um pouco a sua voz, né? Não se conteve. E o governador, mais irado, então, disse: Ponha-se na rua. E ordenou que o guarda lhe desse 10 bastonadas. Bastonadas era uma maneira de castigo, era uma surra de pau, né? Não é um pau pequenininho, como a gente conhece. Eu vi algumas fotos, é um pau bem longo, bem maior do que esse porrete que a gente conhece da polícia hoje em dia. E o velho, então, todo revoltado, apanhou novamente e tomou, então, esse castigo de 10 bastonadas, né? Foi, nesse momento, ele começou a voltar para casa, quando ainda com toda aquela raiva dentro dele, ele não se aguentou e teve a má ideia, talvez, de incendiar as terras do governador. Ele botou fogo nessas terras e o fogo se alastrou. Se alastrou de maneira onde talvez nem ele imaginasse que ia ser. E o incidente acabou tomando proporções um pouco, bastante ruins, vamos dizer assim. Toda a comunidade acabou se movimentando para tentar apagar aquele incêndio, ninguém sabia direito o que tinha acontecido, né? Inclusive o filho de Jochedeb, Gesiel, também colaborou. E naquela tentativa de se neutralizar aquele incêndio, 2 escravos do governador se feriram de maneira bastante séria. Então o velhinho, chegando em casa, lá estavam de novo os seus filhos. O Gesiel havia acabado de chegar após o incêndio. Ele estava ajudando. E ele logo falou assim: Meu pai, você não sabe o que aconteceu. O Caio e o Rufilho, 2 servos do governador, estão seriamente feridos, né? E foi aí que o pai contou para o filho o que é que ele havia feito, né? Que ele havia sido o autor daquele incêndio. Meu pai, por que levantasses o braço vingador? Por que não esperasses a ação da justiça divina? Pai, meu pai, como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus destruindo as suas obras? No caso do incêndio, pai, não temos só a considerar a desconfiança, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para com a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem agasalho e pão, sofreram com a vossa atitude. Então a sua irmã, já chorando, Gesiel se vira para ela e fala: Minha irmã, vamos orar. Na mesma noite, todos foram presos. Gesiel, Abigail e Jochedeb. Enquanto o pai dormia, Gesiel e Abigail tiveram o seguinte diálogo: Irmã, não vamos nos esquecer que toda experiência pela qual passamos tem sempre a melhor finalidade para a nossa redenção, pois de outro modo Deus não a mandaria.
mas Gesiel, e se matarem você e o papai, o que eu vou fazer sozinha? Ele falou assim, minha irmã, você há de me prometer seguir à risca os conselhos que a mamãe sempre nos deu, amar a Deus e afastar-se das tentações deste mundo. Eles já eram, eu acabou passando, eu não comentei, mas Gesiel e Abigail, eles já eram órfãos de mães, né? De mãe, na época. Então vamos fazer uma primeira interrupção aqui e vamos olhar um pouquinho o que Emmanuel nos fala aqui dentro no livro Alma e Coração. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-se para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte. Não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque se todo o bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Parece que Gesiel já conhecia esses dizeres de Emmanuel, né? Na sua atitude, na maneira como ele se comportava. No dia seguinte, não teve interrogatório, não teve depoimento de testemunha, não teve nada. O governador, já irado, determinou que ele fosse submetido a 20 chibatadas. E naquela ordem, então, quando o velhinho já foi colocado para ser castigado, Gesiel se levantou e, no impulso, falou para o governador, mas governador, não foi meu pai quem incendiou essas terras? Quem incendiou fui eu. Já era uma tentativa de salvar o pai daquela situação. Mas de nada adiantou. O governador logo se apercebeu daquilo e falou assim, pois bem, então que você também se junte a ele no castigo. Então o castigo ia em curso quando, ao longo das 20 chibatadas, quando de repente uma pessoa se adentrou no recinto e comunicou, governador, um dos seus escravos acaba de falecer. E naquele momento de ira e ódio, o governador então declarou e ordenou que o castigo fosse dobrado. E logo nessa situação, então, um dos soldados que estava encarregado das chibatadas acabou errando uma chicoteada dele e pegou o pescoço do senhor. Quando pegou o pescoço, abriu e ele começou a sangrar demais. E todos ali na hora logo notaram que a coisa não ia bem, que aquele velhinho estava morrendo. A Abigail, desesperada, chorando já, o Gesiel, vendo aquela cena, falou para ela, papai está morrendo, minha irmã, faça alguma coisa. E foi nesse momento, então, que a Abigail começou a recitar essa oração. Em forma de canto ela fez. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. E aquele canto foi envolvendo a todos na sala, onde acabou gerando um misto de tristeza, uma sensação que nem o governador estava entendendo, e ele queria logo acabar com aquilo e deu uma ordem para um dos seus soldados. Justino, leva esta mulher para a rua agora e solta ela. Não aguento mais nem um minuto ouvi-la cantar. E foi assim que Abigail foi solta naquele momento. Abigail foi solta, Jochebed acabou por falecer, e Gesiel aguentou o castigo até o fim, e ao fim do castigo foi condenado a ser escravo para o resto de sua vida. Ele foi ser escravo num barco romano, chamado à época de galera. Eu trouxe aqui só uma foto para que vocês possam ver e entender o que é uma galera, né? Então, os barcos romanos, à época, eles eram impulsionados pela vela, mas tinha a parte dos remos, onde eram os escravos que tinham que ir ali
dentro dos porões, constantemente, a ordem do capitão, então fazer todo o esforço para conduzir aquele barco onde quer que o capitão quisesse. Abigail, agora órfã de pai e mãe, sozinha na rua, se lembrou de dois amigos dos pais, a Ruth e o Zacarias. A Ruth e o Zacarias eram um casal de amigos judeus que já haviam perdido uma filha dos soldados romanos, né? Eles haviam assassinado a filha deles. E estavam numa situação muito triste também. Eles viviam naquela cidade de Cencreia, onde eu mostrei lá no comecinho do mapa. E tinham a intenção de se mudar dali, né? Abigail, se lembrando de ambos, da Ruth e do Zacarias, resolveu ir até a casa deles, porque ela não sabia, estava caminhando um pouco sem saber para onde ir, e acabou se dirigindo para lá. Chegando à casa, ela foi recebida pelo casal e contou para eles tudo o que havia acontecido. Na mesma hora, a Ruth e o Zacarias a abraçaram e falaram: "Você agora, a partir desse momento, você vai ser a nossa filha, a filha que nós perdemos." E os três, então, unidos, decidiram se mudar daquela região, né? E partiram, então, do porto de Cencreia rumo à Palestina. Enquanto isso, a passado mais ou menos um mês do castigo, Gesiel, então, agora já estava com as suas feridas cicatrizadas, né? E na condição de escravo, então, nas galeras romanas. Mas, como sempre, Gesiel, aquela maneira como a gente já notou aqui, ele já chamou a atenção logo do capitão e principalmente do feitor do barco, né? Porque o feitor nunca tinha visto um escravo daquela maneira. Um escravo que trabalhava sem reclamar, que sempre estava pronto para suas ordens, em nenhum momento levantava a voz, em nenhum momento se opunha a nada, aceitava tudo com passibilidade. Tanto é que, na época, há um relato no livro, né? E aí Emmanuel descreve da seguinte maneira: um amigo dele dizendo: "Ai de nós! São raros os que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. E o Gesiel respondeu para ele: "Mas todo serviço é de Deus, meu amigo. Desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras." Para qualquer complicação da vida de Gesiel sempre tinha essa saída, essa fórmula conciliatória, harmoniosa de ser, né? Isso me gravou muito em toda a história. Vamos dar uma olhada aqui o que Mateus, no capítulo 14, versículo 18 a 20, tem a falar, numa situação parecida com isso, né? "E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e disseram: Mestre, por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível." Essa fé Gesiel já tinha. Apesar desses escritos fazerem parte do Novo Testamento, Gesiel já tinha conhecimento disso no Velho Testamento. Gesiel, provavelmente um missionário, e o que eu quero chamar a atenção nessa história, que me gravou muito, é que a gente possa usar um pouco desses exemplos de vida dele, que eu relatei aqui, e trazer isso um pouco para a gente hoje, né? Porque são exemplos, são atitudes que a gente ainda se depara hoje com situações assim, e nem sempre temos as melhores escolhas, né? Mas que a gente guarde bem a confiança que Gesiel tinha em Deus. Uma confiança incrível. Nos momentos mais difíceis da vida dele, nunca faltou. Ele tinha certeza absoluta da presença de Deus na vida dele, né? O amor e a paciência que ele tinha também, a maneira como ele enfrentava as maiores dificuldades, né? Não há dúvida que a gente tem muito a aprender com essa história aqui. Se a gente puder só absorver um pedacinho dela, né? Acho que eu absorvi só um pouquinho. Eu queria passar isso para vocês, por isso que eu resolvi fazer essa pausa para esse comentário. Aqui, então, a gente só tem mais um mapa, porque eu queria explicar o caminho que a galera de Gesiel tomou, né? Ela saiu dali da cidade de Coríntio
E a missão, a primeira missão que ela tinha era de, nessa pequena ilha aqui, não está escrito, mas o nome dessa ilha é Cefalônia, era buscar lá um jovem romano de nome Sérgio Paulo, que era um romano muito importante. Essa galera ia sair daqui, era buscar o Sérgio Paulo aqui, ia sair, ia fazer todo o caminho, ia trazer ele para essa ilha aqui de Cipros, né, próximo à Palestina, né, próximo a Jerusalém, Damasco. E aqui, Sérgio Paulo tinha uma missão na cidade de Citium, que fica aqui na pontinha da ilha de Cipros. E o que aconteceu logo que esse Sérgio Paulo adentrou ao barco é que ele adoeceu. Né? Ele havia pego a Cefalônia, estava com problema de peste naquela época, e ele chegou no barco já um pouco doente, e logo a situação se agravou. E aí o comandante do barco, muito preocupado, falou assim, pô, e agora, o que a gente vai fazer com esse romano tão importante, doente aqui dentro, né? Chamou então o feitor e perguntou, escuta, qual é o seu melhor escravo? Acho que todo mundo aqui já sabe quem é que foi chamado, né? Gesiel. E o Gesiel passou a cuidar daquele romano, né? Com muito carinho, com muita humildade, aquela maneira Gesiel de ser. E o que aconteceu, é óbvio, que o romano, logo no segundo dia, já estava todo afeiçoado ao Gesiel. A maneira carinhosa, o cuidado que ele tinha com ele. E aos pouquinhos esse romano foi sarando, foi melhorando, melhorando, melhorando. E ao longo ao fim de uma semana mais ou menos, o romano já estava bem, né? Já estava se sentindo melhor. Mas aí quem havia adoecido era o Gesiel. O Gesiel tinha pego também a peste, é claro que o Sérgio Paulo acabou transmitindo para ele. E logo o capitão, preocupado novamente, veio com uma ideia. Bem, vamos jogar esse escravo no mar, né? Porque daqui a pouco vai passar para todo mundo aqui no barco. Mas nesse momento o Sérgio Paulo disse, de jeito nenhum. O carinho, o amor que essa pessoa cuidou de mim, nós não vamos jogar ele no mar. O que vai acontecer aqui, capitão, eu já vou te dizer. Eu vou conversar com ele e quando passarmos perto da Palestina, eu vou colocar esse jovem num bote e vou soltá-lo em terra. Vou pedir para que ele mude o seu nome dali por diante e nunca conte essa história para ninguém. O senhor, capitão, faça os seus registros aí no navio como se tivéssemos jogado esse escravo ao mar. E assim se fez. Quando passaram perto da Palestina, então, o Sérgio Paulo pegou, pôs o Gesiel num bote e levou ele até a praia. Não só deixou ele deitado ali na relva da praia, como também ele deu uma boa soma de dinheiro. E falou para ele, Gesiel, está aqui esse dinheiro. Se você sobreviver à peste, eu te peço que você mude de nome. E que jamais conte essa história para ninguém, porque senão eu vou me complicar. Então foi assim que no dia seguinte Gesiel estava deitado na relva, quando de repente ele se apercebeu de alguém uma pessoa se mexendo ali nas suas coisas, né? E logo se apercebeu que era um bandido. E de novo teve uma atitude bem de Gesiel. Não me mates, amigo. E naquele momento, então, o bandido susteve aquele golpe que ia acabar tirando a vida do Gesiel. E ele disse, eu te dou todo o dinheiro, o que você achou e todo o outro que você ainda não achou. Mas não me mate, por favor. E aí o bandido acabou se fazendo um pouco de bonzinho, ficou tão feliz com tanto dinheiro que ele acabou tomando do Gesiel ali na hora, que teve um ato de bondade e falou assim, não, eu vou te ajudar. Eu me lembro aqui de um pessoal de uma igreja do Caminho, se eu não me engano, e tem uma pessoa que eu vou te levar até a casa dessa pessoa e ele vai poder te ajudar. E foi assim que o bandido acabou ajudando o Gesiel e levou à casa de Efraim. Efraim, no dia seguinte, botou o Gesiel na carroça e levou ele, então, até a igreja do Caminho, em Jerusalém. Logo de cara veio Simão Pedro, acompanhado de Tiago, à porta, e receberam Gesiel, da mesma maneira como que eles recebiam todos aqui, todos ali naquela época, né? E o Tiago já logo se colocou à frente e falou assim, mas Pedro, não tem mais lugar para ninguém aqui nessa casa?
mas todo mundo sabe como Pedro era, já tinha entendido muito, já tinha muito bom entendimento, né, de tudo que ele havia aprendido junto de Jesus. Ele falou assim: não, Tiago, fique tranquilo, Jesus jamais negou socorro para ninguém, e nós não vamos negar hoje também. E assim colocaram então Gesiel para dentro e começaram a cuidar dele. Gesiel aos poucos foi melhorando, e acabou se afeiçoando a Pedro, né? E começaram a conversar ali. E um dia, então, conversando, ele contou toda a história dele para Pedro, falou tudo o que tinha acontecido, né? E Pedro, então, lhe disse: mas escuta, você não sabes que o Messias já veio? Nunca ouvistes falar em Jesus de Nazaré? Então Gesiel, espantado, começou a prestar atenção naquela história, e Pedro então contou toda a história da vida dele com Jesus. No fim da história, Gesiel então se levantou e já decora, ele já sabia do Velho Testamento, essa passagem decora, e recitou da seguinte maneira: levantar-se-á como um arbusto verde, na ingratidão de um solo árido. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro. Mas desde o instante em que oferecer a sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar em suas mãos. E foi assim que Gesiel, então, passou a ter conhecimento de todas aquelas escrituras que Pedro tinha com ele, né? E foi ali, nessa igreja, que ele foi batizado com o nome de Estevão. Agora nós já estamos no ano 35 depois de Cristo, um ano depois de quando nós começamos mais ou menos a nossa história, e é no momento então que Saulo aparece pela primeira vez aqui. Saulo era jovem, solteiro, muito bonito, por volta dos 30 anos. Já ocupava uma posição de destaque dentro do Sinédrio. Ele já vislumbrava a possibilidade de assumir o lugar do mestre dele, que era Gamaliel, né? Gamaliel era o doutor da lei dentro do Sinédrio. E ele estava nesse caminho. Então, nesse dia, Saulo havia ido visitar um amigo dele, né? O Sadoc. É importante só a gente lembrar que Saulo, ele tinha a lei dentro dele muito forte. A lei que ele havia aprendido dos judeus, né? E que ele... o livro descreve da seguinte maneira aqui: Saulo tinha no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos princípios israelitas. Só para a gente ter um pouco a ideia de quem era Saulo, como ele era, né? Então, nesse encontro, nesse dia com o Sadoc, Saulo tinha encontrado o amigo e começou a contar para ele um pouco de história. Ele falou assim: Sadoc, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu falei: diga, meu amigo, o que está acontecendo? Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado por uma tal de Abigail, uma morena linda que eu conheci. Ela vive nas proximidades do porto de Jope, com um senhor, com uma senhora, o Zacarias e a Ruth. E ela é a mulher da minha vida. E eu quero me casar com ela. E você não sabe, nunca senti isso na minha vida, mas eu estou tão feliz, mas tão feliz. E assim, então, conversando, o Sadoc, num certo momento, depois de ouvir toda a história do Saulo, virou para ele e contou: pois é, você sabe, você se lembra daquele meu tio que estava cego? Ele estava contando a história de um tio dele. E ele falou assim: diga o que é que acontece. Você sabe que tem um jovem que curou ele dessa cegueira? Se eu não me engano, o nome dele é Estevão. E ele está pregando lá naquela igreja do caminho. E o Saulo joga: mas como Estevão? Mas que história mais estranha. E ele logo relacionou, né, essa história e chegou a fazer o seguinte comentário: mas esse pessoal aí da Igreja do Caminho, eles não são ligados àquele carpinteiro galileu que foi crucificado como bandido? E o Sadoc falou: esses mesmos, né? Inclusive, Saulo, a gente tem que tomar alguma atitude com relação a isso, né? E ele começou a falar: não me conformo em ver os nossos princípios
aviltados, e proponho que iniciemos uma repressão a tais atividades. Uma vez que, agora, com as prerrogativas, Saulo, que você tem aí de futuro rabino, em destaque no templo, você pode encabeçar uma ação, né, contra essas pessoas, porque eles são verdadeiros mistificadores e falsos profetas. E o Saulo respondeu à altura, o Sadoc: sim, Sadoc, prontifico-me a executar todas as providências que o caso requeira. Até hoje, a atitude do Sinédrio com essa igreja do caminho tem sido tolerante, mas eu farei com que mude de opinião. Tais fatos que você me relata aqui merecem severa punição. E aí os dois, então, os amigos, né, Saulo e Sadoc, naquele dia resolveram que no sábado eles iriam lá ouvir essa pregação do tal de Estevão. E aí depois o Saulo foi embora e foi se encontrar com a sua amada, com a Abigail, né? Foi, na verdade, namorar, e ali sentaram e trocaram votos de amor, e aquela conversa de namorado, fazendo planos para onde eles iam, onde que eles iam passar núpcias, onde que Saulo, então, já estava marcando de levá-la para conhecer a família dele, né? E aquela conversa de filhos, de futuro, e já estavam, inclusive, já pensando num casamento para dali a 6 meses. Mas naquele dia, Abigail estava um pouco triste. E ele notou aquela tristeza dela e perguntou: mas minha querida Abigail, o que acontece? Por que você está assim hoje? Por que você está meio acanhada? E ela falou para ele: ah, Saulo, você sabe, né? Eu já te contei a história do meu irmão. Aquele meu irmão que foi escravizado, você já falou que ia tentar me ajudar com relação a isso, mas você sabe que eu estou com ele muito hoje, eu tenho pensado muito nele, né? A gente está fazendo todos esses planos, e eu sinto tantas saudades dele. E o Saulo logo disse assim: Abigail, eu já te disse que eu vou te ajudar com relação a isso. Eu vou usar da minha influência, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para a gente achar esse teu irmão. Eu já fiz perguntas lá em Coríntio, me falaram que realmente ele foi colocado num barco romano, numa galera. Quem sabe eu vou conseguir achá-lo, e se achar, eu vou usar da minha influência para libertar e trazer o teu irmão de volta. E assim acabou a conversa, e ele acabou indo embora naquela noite, se despediram, né? E com todos aqueles planos de casamento. Mas Abigail continuou com aquele sentimento de saudades, né, do irmão. O Emmanuel, ele descreve da seguinte maneira os pensamentos da Abigail naquela noite: desde que travara relações com o rapaz de Tarso e entrevira a possibilidade de uma união conjugal, Abigail sonhava que seu querido irmão Gesiel gostaria de conhecer o eleito do seu coração. E ela deixava então seus pensamentos fluírem da seguinte maneira. Isso é Abigail pensando, tá? Ambos, Gesiel e Saulo, tinham os pensamentos iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Ambos tinham a afeição da alma entretecida de comentários religiosos e filosóficos, e não tinham conta as vezes em que submergiam na contemplação da natureza, comparando as suas lições vivas com os símbolos divinos dos escritos sagrados. Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé, que Gesiel havia semeado em sua alma singela. Nessa descrição de Abigail, me chamou muito a atenção, quando eu li isso daqui, como para ela eles eram as mesmas pessoas, né? Ambos judeus, muito bem instruídos, dentro das leis que eles conheciam à época de Moisés, né? E na descrição dela, ambos aqui até se confundem. Vamos guardar um pouco só isso, e mais adiante eu vou voltar nesse assunto. No sábado, Saulo e Sadoc entraram então na igreja humilde de Jerusalém, foram recebidos por Tiago, Pedro e João. Surpreenderam-se, os três se surpreenderam com a presença do doutor da lei, né? E dispuseram para ele logo o primeiro banco da sala. Mas Saulo de Tarso sorria com indisfarçável ironia de tudo que ali se deparava.
intimamente, considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações, que podiam fazer aqueles homens ignorantes irmanados a outros já envelhecidos, caducos e doentes. Saulo experimentava grande mal-estar defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado. E não se conformava a ver ali judeus que frequentavam aquelas pregações e já haviam doado à Igreja do Caminho todo o dinheiro que tinham. Enquanto Saulo estava pensando dessa forma, Estevão adentrou e trouxe junto de si um livro em forma de rolo. Eram anotações de Mateus, e ele começou então a falar. E disse assim: muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador, que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Seu maior mandamento confirma Moisés: o amor a Deus acima de todas as coisas. Mas acrescenta que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e luz. Quando ele falou isso, Saulo não se aguentou, levantou e gritou: onde o senso de vossa doutrina estranha e absurda? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? E ali, então, não teve mais pregação, já começou uma discussão, né? O Saulo, já irado, com raiva, todo vermelho, o Estevão disse para ele que Jesus havia lhe ensinado a não ficar discutindo, pediu a bênção de Deus e se retirou do recinto. Isso bastou, então, para que o Saulo se sentisse profundamente ferido em todas as suas fibras do orgulho. Isso não são palavras minhas, é de Emmanuel, né? E ali, ele já com muita raiva, passaram alguns dias, né, após esse evento, e eu vou parar a história por aqui, eu só vou contar o desenrolar para que a gente tenha continuidade na minha linha de raciocínio aqui, né? O que aconteceu daí é que ele levou o Gesiel, né, o Estevão já, perdão, ao Sinédrio, ele foi julgado, e Saulo teve forte participação e influência na pena dele, que foi de morte por apedrejamento. Agora, vamos... Aqui, eu terminei a história por aqui, tá? Infelizmente, eu não tenho... são só 45 minutos, fica para uma segunda oportunidade para a gente continuar. Mas vamos refletir e pensar um pouco até esse momento da história, até onde ela nos trouxe, né? Então, pensando um pouco naquele slide da Abigail, né? Por que ambos eram judeus, muito bem estudados? Eu estou falando de Gesiel e Saulo, né? Por que para um foi tão fácil, logo que ele leu aquelas escrituras, se deparou com aquilo, por que para ele foi tão fácil ele enxergar, ver, entender, né? E aceitar a transformação, e para o Saulo não foi? Perdão? Não. O que não foi para Saulo, com certeza, era que ele não conseguia, ali, à época, enxergar muito do que se passava por conta do seu orgulho. O Emmanuel, inclusive, citou o orgulho naquela outra passagem que eu li, né? Orgulho e egoísmo. Vamos se lembrar um pouco da passagem, como o Saulo, quando ele adentrou ali a Igreja do Caminho, né? Como é que ele via aquelas pessoas, como é que ele via os velhos, como ele enxergava quem ele entendia que não tinha o mesmo estudo que ele. Para ele, se a pessoa não tinha estudo, não estava à altura dele, não era nada, era absolutamente nada. E por que ele via dessa maneira? Isso é o orgulho.
Isso está descrito por psicólogos. Eu li até uma passagem de um psicólogo enquanto eu estava estudando isso, né? Que são características do nosso orgulho. Quando você fala e alguém lhe retruca e aquilo logo lhe inflama, é porque você não está preparado para ouvir o que o outro está dizendo, né? Além disso, as raízes materialistas que o Saulo ainda estava atrelado, né? Ele não aceitava, vamos nos lembrar daquela passagem onde ele não aceitava que aqueles outros judeus estivessem ali já doando todo o seu dinheiro para a Igreja do Caminho. Mas como? Isso atrapalhava tudo que ele entendia, né, de correto. Né? Então, mas como? Tem gente agora que está tomando o dinheiro que deveria ir lá para o Sinédrio e está desviando esse dinheiro? Então eu entendo que é esse orgulho e esse egoísmo aí que, na época, cegou o Saulo, nesse momento, né? Mas também foi a dor depois, porque eu já contei que ele acabou matando o irmão da Abigail. É óbvio que ele acabou descobrindo quem era aquela pessoa que ele havia condenado ao apedrejamento, né? E essa profunda dor, então, é que começou a abrir os olhos dele para ele poder enxergar essa série de coisas e talvez aceitar um pouco mais Jesus e esses novos ensinamentos que Jesus trazia à época, né? Vamos dar uma olhada aqui só o que o Allan Kardec nos diz a respeito de egoísmo, né, e de orgulho. Isso está em Obras Póstumas. Ele fala assim: a maior parte das misérias da vida tem sua origem no egoísmo dos homens. Pensamos em nós antes de pensarmos nos outros. Queremos a nossa satisfação a qualquer preço e sacrifício, sem escrúpulo aos interesses do próximo. O egoísmo tem sua raiz no orgulho. Nos consideramos acima dos outros. Acreditamos que por isso temos direitos superiores e nos doemos com tudo que fere esses direitos. É exatamente assim, né? E isso é o egoísmo que nos atrapalha, essa visão. Então, o que é bom para mim é bom e só me interessa a mim e ao meu próximo. Depois, se der para acomodar alguma coisa, a gente acomoda. Se não der para acomodar, o importante é o que me serve, né? Mas o Kardec continua nos trazendo que o Espiritismo já trouxe todo esse esclarecimento. E ele diz que o entendimento da vida eterna, saber de onde viemos e para onde vamos, é a ferramenta que a gente tem para poder lidar com orgulho e egoísmo. Por quê? O que é esse entendimento da vida eterna? A vida eterna, estamos aqui na Terra somente de passagem. Essa passagem apaga-se diante do esplendor do futuro infinito. É assim que a gente pode começar a silenciar o egoísmo que vive em nós. Nós viemos da onde, né? Da onde viemos? Viemos de Deus, o nosso Criador. Se a gente entender só isso, não mais precisamos achar que somos mais do que realmente somos. A gente começa a lidar, então, com o orgulho. Passou já aquele tempo, né, onde a gente achava que éramos o centro do universo. E hoje a gente já não sabe que não só não somos o centro do universo, como estamos bem longe disso, né? A gente está quase na última curvinha da galáxia. E a gente está num planetinha ali no cantinho, a gente sabe hoje também que dentro da Via Láctea a gente tem por volta de 200 a 300 bilhões de estrelas, né? E existem, como a Via Láctea, por volta de 200 a 300 bilhões de galáxias. Então, acho que hoje a gente já tem um pouco esse entendimento, né? No Evangelho sobre o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, tá? Eu gostaria de ler isso daqui para vocês. Quem consegue se colocar em pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes e passamos a suportar com paciência
por sabermos que são de curta duração, devendo seguir um estado mais distoso. A morte passa a ser a porta que se abre para a libertação. E sabendo o homem que sua estada é temporária no lugar onde nos encontramos, menos importância daremos para as preocupações da vida, tirando o seu amargor, nos preencheremos de uma calma espiritual. Então esse é o entendimento que o Espiritismo nos traz depois de 2000 anos dessa história. Mas você vê que há 2000 anos a gente enfrentava os mesmos problemas que a gente enfrenta hoje, porque a gente não resolveu a situação do orgulho, né? A gente não resolveu o problema do egoísmo. Mas vamos pensar, acho que se a gente procurar essa frase aqui, o entendimento da vida eterna, para mim ela foi bastante marcante, né? Se a gente passar a entender que isso daqui é só uma passagem, talvez a gente consiga com isso, aos pouquinhos, aí, combatendo o orgulho. Essa já é a conclusão. Ao longo desse trabalho, então, eu fiquei pensando quantos Estevãos a vida nos coloca no caminho, de maneira a nos entrelaçarmos com misteriosa beleza com essas pessoas. Esse entrelaçarmos com misteriosa beleza, as palavras são de Emmanuel, no prefácio do Paulo e Estevão, né? Ele disse que as personagens estavam entrelaçadas aí nessa misteriosa beleza. Mas a gente ainda não tem capacidade de perceber esses Gesiéis, esses Estevãos que estão ao nosso redor. Se a gente conseguir aos pouquinhos ir combatendo um pouquinho esse orgulho, deixar cair as escamas que nos cegam, talvez a gente se aperceba um pouco mais das pessoas que estão à nossa volta. Se a gente conseguir, então, fazer isso, quem sabe não podemos, então, passar a dar um pouco mais as mãos aí para tantos espíritos de luz que nos são enviados ao nosso auxílio e que estão aqui, que estão conosco aqui nessa casa. E a gente, então, de mão dadas com essas pessoas, porque eles têm mais luz, eles têm mais entendimento do que nós temos, né? A gente possa, então, usar desse auxílio, dessa ajuda para o nosso caminho evolutivo e, aos pouquinhos, aí, ir dando um passinho atrás do outro. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado e muito boa noite.